Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja o independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 846 blogs diários e minguando até 444 dias. 9 de abril de 2026. Quem não assistir os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiarem, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um, e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixem de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinalizem o vídeo, isto é importante. Blog diário 70 vezes 7 até o fim, 846 blogs diários já produzido com este é o título Armagedon, Batalha Final, né, 46, né? Eu escrevi Armagedon com N no final, né? Geralmente as pessoas dentro da sociedade escrevem com M, mas esse Armagedon eu escrevo dessa forma para é, imitar o dom, né, o dom da vida, aquele que tem o dom da vida, fazendo essa percepção, né, na escrita. É só vocês valorizar isso e tudo vai dar certo. Tudo as escritas, tudo tem um sinal nas significações, as letras são muito bom, certo? Hoje as gramáticas normativas traz muita complexidade na nossa consciência, mas por fim a gente vai entendendo a origem de cada coisa que está sendo dito, a gente vai reformulando isso no estado consciente e adaptando, né, e entendendo isso, certo? Quando a gente faz no futuro, quando a gente tiver no reino de Deus, as coisas vai ficar tudo claro para a gente, esclarecido. Hoje é muito difícil. Eu não consigo dominar a gramática normativa com essas regras que tem aí 100%. Eu gero crise sobre ela. Entenda isso. E vou gerando crise. Você vê aí, às vezes, as minhas leituras falta pontuação e você vê que coisas que dá para melhorar, né, por uma pontuação naquilo que eu estou lendo e fazendo essas observações, ou seja, quem tem conhecimento vai fazer essas análises, vai entender, mas tudo isso passa a ser produtivo, quando eu dou uma gaguejada, as pessoas se conscientizam, então eu acho isso produtivo da mesma forma, mas por fim, é difícil dominar a gramática normativa, eu tenho uma resistência com ela, certo? Não significa que eu não estudo, eu busco conhecer cada coisa que está dentro da sociedade, mas eu fico criando resistência com a gramática normativa, certo? Deixando isso tudo flexionado na minha consciência, gerando as possibilidades, isso tudo para mim é produtivo, eu uso dessa forma para mim aprender as coisas, certo? Fazendo uma mediação sobre aquilo que é reino de Deus, sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Entenda isso. Eu deixo na descrição do vídeo um blog que antecede a este, um blog que antecipe a este, a abertura deste subtítulo, a referência do subtítulo, uma referência desse subtítulo, a leitura corrida dos 4 últimos blogs diários na fórmula 3x4. Eu gravo 3 blogs diários e faço a leitura corrida de tudo que fora dito nos 4 últimos blogs diários. E por fim eu deixo a playlist da YouTube Music. Relaciona essa descrição na sua consciência, é muito produtivo, muito bom. Às vezes você quer acessar um blog antes, um blog depois, às vezes você quer acessar a playlist de 100 blogs diários, está também aí disposto para vocês dentro, né, YouTube Music ou até mesmo dentro das plataformas do YouTube, né? Vocês vão fazendo essas relatividades, tudo bem prático para que vocês possam entender as particularidades de cada coisa que está sendo dito, ok? Faça esse trabalho de conscientização, não tire conclusões precipitadas, faça isso por vocês mesmos e aproveite esse precioso tempo que vocês têm para se conectar com Deus diretamente e para vocês voltar ao reino de Deus, ao primeiro amor de Deus, qualquer coisa que vocês queiram entender que te deixa você agraciado com graça sobre graça.
sobre aquilo que explica o estado consciente da sua vida, sobre aquilo que explica o seu fruto graciado pelos corpos, graciado por Deus, né, por aquilo que você produz, uma coisa boa, você, né, e quando você tem uma manifestação bom, o seu fruto é bom, tudo fica bom, Deus fica feliz, as pessoas ficam felizes, então não tem como a gente não entender que isso é bom socialmente, ok? Falar na, né, estado emocional de Deus, a gente entende o seguinte, né? Quando Deus veio no corpo Emanuel, ele experimentou, né, daquilo que é humano, daquilo que é estado emocional, né? E a partir daquele dia ele começou a equilibrar todas as coisas sobre então aquilo, acredito que aquilo evoluiu muito, né, a sua forma de relacionar os corpos e tudo passou a ser uma coisa só, grandiosamente, né? Todas aquelas pessoas que vivem o sonho de Deus e vive o sonho de Deus e a vontade de Deus, ele é um só com Deus. Passou a conectar, o céu conectou a terra, perfeito. De partir daquele momento, o céu conectou a terra. Eu não digo depois que veio Jesus, né, das pessoas, os frutos negados, mas naquele momento, Emmanuel estava fazendo essa demonstração. Pai, a minha vontade é a sua vontade. O meu sonho é sua sonho. Eu, o Senhor, somos um só, tá? Aí, então, todos aqueles que me seguirem também serão um com o Senhor. Ele expressando essas orações lindas, bonitas, demonstrando isso, a generosidade, o amor, a compaixão de Deus. Lindo, lindo, lindo. Então, a partir desse momento, Deus passou a ser um só, mas não pelo aquilo que as pessoas não pelaquela experiência mortal que as pessoas usam do seu espírito, criação emocional para manipular as pessoas, não da sua consciência mortal, não é isso. É daquilo que é consciência viva. Consciência viva, eu sei que eu e Deus somos um só. A minha vontade é a vontade de Deus, meu sonho é a sonho de Deus. Então é isso que Manuel representa para nós, certo? É o estado emocional conectado com a vontade de Deus e sendo isso em cada corpo em específico. Então, de uma determinada situação, antes da morte, nós podemos entender que Deus tinha total consciência nesse corpo emocional e a experiência que ele fez é conectar o homem com Deus, né, fazendo essa ligação direta de o homem com Deus, diretamente. Lindo, lindo, lindo. Você vê hoje os processos, imagina quantas pessoas conhecer toda essa grandeza e saber que tem um desfragmento de Deus dentro de você, do outro, do outro, do outro, e o que eu tenho que ser relativo às pessoas. Só isso que eu tenho que ser relativo. Amo muito. Muito bom. Você viu que as coisas é bem simples. Eu estou falando de expressão, eu estou falando de coisas que eu preciso demonstrar para ganhar fama. Nada disso, nada disso. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de realização pessoal de cada um. Cada um vai ter a sua forma. Cada um vai ter a sua forma de adorar a Deus. Até mesmo se você quiser fazer um trabalho missionário, você vai ter a sua forma, né? Se expressando, buscando mesmo essa ideia de, né, de expressar, o seu corpo expressivo ser mais forte, sei lá, qualquer coisa. Ou para você levar mensagem às pessoas, ou para você se realização própria. Existem essas particularidades, certo? Nunca vai ser a mesma coisa. O que eu faço para Deus é para Deus, o que eu faço para mim é para mim. É para mim realizar, certo? Pode ser uma coisa? Pode, no reino de Deus, mas aqui no Cristo aqui, nós estamos bem divididos. Os nossos corpos expressivos, ele vai contra as nossas vontades, muitas das vezes. A gente tem que fazer coisa por amor a Deus e, né, e manifestando isso para que as pessoas descobrem essas grandezas, essas grandiosidades. Gera uma contradição sobre o comportamento humano e sobre a manifestação deste comportamento. Vai gerar uma contradição, ok? Sempre dependendo daquilo que você está relacionando. Aí vai estar desligando uma coisa da outra, dependendo de como você está relacionando, certo? Mas de hoje em dia você vê que eu sempre falo que de duas coisas, o poder de criar de Deus e o poder de formar, são duas coisas diferentes. Quando eu falo do poder de criar, que vai cair direto numa ideologia, o poder de formar, onde que vai cair direto numa ideologia, o poder de formar do homem, onde que vai cair direto numa ideologia, já gera essa complexidade. Eu uso o corpo expressivo apenas, aquilo que é ato manifesto. E as minhas vontades, ela vai ficar se realizando com Deus, vai se tornar uma só, mas nem sempre eu vou poder manifestar só o reino de Deus. Eu vou ter que demonstrar alguma coisa que é a estrutura humana, que é a lei do corpo, certo? E demonstrar que isso, muitas das vezes,
não são relativos. Tudo que é lei humana, tudo que cria, não são coisas relativas. As nossas palavras, nossa vida já são coisas relativas a outro corpo emocional. Então é isso que, que gracia a gente, que faz a gente se realizar, ok? São aquilo que é coisas relativas ao tempo, né? São, meu espírito é relativo ao tempo. Vou falar isso para você entender. O meu cachorro é relativo ao tempo. Então, eu entendo as possibilidades de eu amar as pessoas, porque elas são relativas, não coisas, objetos que fica parado. Se eu crio uma lei, vai ficar determinado, vai ficar parado ali, significa o limite, né, para manter uma cidade. E cidades são construídas com leis, estruturas de cidades são construídas com leis, certo? E não significa que isso é relativo, não é, certo? Não é relativo. São coisas cria, fica parado, então não é relativo. Treine o seu corpo expressivo a ser forte com estes blogs diários, tudo de graça e prático. Tudo que vocês precisam é dedicar o seu precioso tempo para fortalecer a sua fé na sua forma de ser. Façam isto e façam por vocês mesmos e deixem de ser essa vítima social. E para isto eu indico a melhor playlist da internet, O Diabo Assediou em Mim. Acesse o card do vídeo. E se vocês acharem os vídeos melhor do que este na internet, eu corto a minha cabeça e jogo para os corpos comerem. E se o vosso julgamento for injusto, o jugo volta para a origem do mentor de corpo. E com o jugo com que me julgar será o vosso jugo. E o jugo é este: que vós tornarão comida dos leões e defenderá o sistema capitalista com a força da sua mão. Um peso por uma medida e não danifique o corpo. O peso representa a força do corpo, a medida representa a força expressiva do corpo, e o jugo é a medida com que você mede esta força expressiva. O diabo assediou em mim, eu que pensei ser maior que Deus. Pensou que fosse assim, promessa, traição e mentira. Promessa de ter uma vida melhor, traição de negar quem somos e mentira de confessar coisas objetivamente, sem perspectiva de vida. Comente no comentário, achou que fosse assim? Interage isso na sua consciência e com pessoa da sua confiança. Achou que fosse assim? Faça uma percepção. Corpo é igual a imagem. Semelhança é igual ao fruto. O fruto vai ficar dividido, corpo e imagem. O corpo determina o fruto bom e a imagem determina o fruto ruim. O corpo vai representar a igualdade de ambas relação emocional. A imagem vai representar uma desigualdade do estado emocional do corpo. Quando se tratando do poder de Deus, este poder vai ficar dividido em dois: poder público de criar, poder público de formar. Faça uma percepção. Tudo que for determinado no reino de Deus também será determinado no reino dos mortos. O reino dos mortos é uma imitação do reino de Deus e tendo o mesmo movimento determinado por corpo e fruto deste corpo. Este último contexto que eu estou repetindo nos blogs diários é muito produtivo, tá? Faça essa percepção. Tudo que eu fale aqui é para que vocês compreendam as particularidades, os atos emocionais. A imagem, por exemplo, que nós produzimos são uma desigualdade de nossos relacionamentos, aonde eu quero ter coisa a qualquer custo, aonde eu quero sentimento de desigualdade, inveja, medo, né? Tudo aquilo que é negativo nos nossos estados emocionais, que gera uma crise para outras pessoas, tudo aquilo que gera uma crise para outras pessoas são imagens, são aquilo que nós provoque uma desigualdade na relação. E tudo aquilo que é corpo são coisa igual. Eu entendo aquilo que eu sou puro, aquilo que eu sou limpo, aquilo que eu não sou ideológico, aquilo que eu produzo com os meus esforços. Então, tudo isso fica bem quando você entende o que é corpo, o que é imagem. Aí os seus frutos vai determinar pela imagem o fruto ruim, e o corpo ele determina um fruto bom, porque nós somos perfeitos, nós somos criados perfeito por Deus, nós somos perfeitos. Esse desfragmento físico e emocional são uma perfeição de Deus, ok? Entenda isso. Quando a gente não provoque nada tudo que provoca uma coisa emocional são coisas relativas para que você possa ter objeto, coisas, gera muita complexidade na relação quando você faz dessa forma, ok? Então, só faça a percepção que relacionamento corpo a corpo é igualdade emocional, né? Que é aquilo que você entende o seu espaço, você entende o espaço do outro, e a imagem, por exemplo, ela vai produzir aquela desigualdade na relação, certo? Então,
Hoje, por exemplo, tudo é desigualdade da relação, né? Um quer ser maior que o outro, usa uma fama negativa de uma coisa e o outro quer ter mais que o outro, dinheiro, não foca no seu estado consciente da vida, não quer ficar formado por graça sobre graça, pelo estado consciente da vida, pelo estado consciente do bom fruto. Tudo isso é graça sobre graça. Mas as pessoas provocou desigualdade, então ela vai ficar negada por aquilo que ela está produzindo. Porque tudo que está no nosso redor, tudo que nós vê aqui dessa atmosfera, é um espelho do poder de Deus, é o espelho. E esse espelho, ele muitas das vezes, ele vem representando a própria formação. E tudo que você dá, volta. Tudo que você dá, volta. No mesmo instante, porque são os seus pensamentos que estão habitados, que determinam as coisas que você vai dar. Agora, você deu uma coisa boa, aí sim, a natureza aceita, a natureza aceita. Tudo aquilo que Deus criou aceita, certo? Mas o reflexo, o espelho do poder, por exemplo, ele está ali para criar uma barreira, para criar uma coisa que você negou, você fica negado. Você negou, você fica negado. Ah, você aceitou, é uma coisa boa para você. Beleza, então a natureza aceita. A natureza, o poder de Deus aceita. Se foi negada, você olha para o espelho e você começa a entender que você está rejeitando você está rejeitando Deus que está na sua consciência, qualquer coisa, certo? Então vai ficar muito assim, sabe? Muito interessante fazer essa percepção, esse último contexto. E todo o meu contexto, tudo aquilo que eu vou falar dentro do contexto vai explicar uma coisa e outra, né? O poder de formar, o poder de criar de Deus e o poder de formar de Deus, né? Dentro da atmosfera hoje, fazendo né, disputando, né, uma coisa boa, uma coisa ruim, ambos pode ser uma coisa só. Deus que a gente entenda daquilo que é o poder de Deus diretamente, aquilo que Deus criou, o homem perfeito, certo? Então, enquanto isso, o poder de formar, ele vai gerando essa ideia, né, da formação, daquilo que nós estamos criando com os nossos atos emocionais para se ter coisa a qualquer custo, qualquer coisa, certo? Entende isso? Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre. A expressão livre, ela explica essa nossa Bíblia significativa com 8 elementos da espiritualidade de Deus, explicando aí astronomia, astrologia, movimento dos astros, flora, fauna, numerologia, anatomia, geografia e gastronomia, por fim. Eu faço a leitura do contexto e faço a mediação sobre aquilo que já tenha dentro da sociedade. Vamos lá fazer a leitura. E neste tempo eu estava conversando com um amigo a respeito de algo e comuniquei com ele uma forma ideológica e forçando ele a me falar algo para que eu pudesse absorver algo que me acrescentasse. E perguntei: acha que pode ser assim? E ele falou sobre uma coisa e outra. E tudo que ele falava era também sobre uma nação dividida. Ora, ele falava como um amigo que entenda parte do plano, outra hora ele ficava como uma vítima, e me forçando a me colocar no lugar de outros corpos que têm carência da palavra de Deus. E ora ele falava como vítima, e outra hora ele falava como amigo, exaltando Deus e falando de uma forma expressiva. Deus já formou todas as coisas perfeitas, mas ele usou a palavra criou todas as coisas perfeitas. Porém, eu preferi usar a palavra formar para entender que tudo é relativo ao tempo. E perguntei: tem como consertar as coisas? E ele falou: não, pois todos nós temos apenas uma inclinação. Esta inclinação que ele estava falando era do estado consciente da vida, aonde é determinado o bem e o mal do estado emocional do corpo. E tudo que ele falava era também de uma nação dividida, e difícil saber qual era o lado que ele estava. E a e a, perfe... e a percepção que tive era que estas nações estavam bem dividido na sua cabeça e falou sobre a cumplicidade usando a expressão conivente.
e difícil é entender da sua expressão, pois ele varia a sua expressão rapidamente sobre uma coisa e outro, como se não estivesse fundamento, se colocando no lugar de Deus e de outro corpo carente da palavra de Deus. A sua expressão é 100% espiritual e sem comportamento e se comportando como louco e desprendido de coisas materiais. E depois que o meu amigo manifestou estar dividido e, me, e depois que o meu amigo manifestou estar dividido e me julgando ser cúmplice do bem e do mal, eu falei: não é assim que eu resolvo as coisas. Eu resolvo tudo no tempo, fazendo exposição do bem e do mal. E tudo isto fica exposto e relativo para o tempo, pois nós não temos a vida. E quando nós não temos a vida, o que temos é também o estado consciente da vida. E tudo fica relativo para o tempo. E desta forma, eu decido tudo pelo fruto bom, pelo fruto do corpo. Eu decido tudo pelo fruto do corpo, fazendo os corpos a lidar com as suas próprias consequências. E, e um vai se voltar contra o outro, ou por bem ou por mal. Este contexto vai dar continuidade, não perca a próxima parte, certo? Ele está muito conectado à outra parte. Mas vamos aqui por parte falar desse contexto em específico. Vamos lá. Olha, e neste tempo eu estava conversando com um amigo, né, a respeito de algo, né? Ele estava por ali, né, no ônibus, ele anda ali pela frente do ônibus, e eu queria puxar uma conversa. Eu estava assim, sabe, às vezes quando eu apareça alguma pessoa que eu tenho aquela ideia de conversar, que eu sei que a pessoa pode me acrescentar alguma coisa, eu puxo uma conversa com a pessoa para ela me trazer alguma ideia. Então, foi isso que eu fiz, né? Ele estava ali na frente e eu sempre, né, tenho hábito de conversar com essa pessoa, e eu falei com ele, ó, e nesse tempo eu estava conversando com um amigo a respeito de algo, e comuniquei com ele de uma forma ideológica, forçando ele a me falar algo para que eu pudesse absorver algo que me acrescentasse, né? Aí eu vi ele ali e perguntei, acha que pode ser assim? Né? Eu questionei ele essa expressão. Aí ele começou a falar várias coisas, várias e várias ideias, e ele fala rápido e se comporta como um louco, né? As pessoas não entendem o que ele fala, porque ele fala rápido e algumas expressões ele consegue falar que as pessoas podem entender, mas a grande maioria não entende. Eu acho que hoje as pessoas podem entender alguma coisa e entender a importância e ter mais atenção, mas entenda que eu acredito que essa sociedade já está ouvindo mais coisas espirituais de Deus, fazendo mais a percepção, acredito nisso. Então, mas gera essa complexidade dele não estar podendo ser entendido e tá se entendendo pelas outras pessoas como louco, que as pessoas entendam ele, interpretam ele como um louco. Então ele se comporta dessa forma, falando rápido, coisa com coisa, e rápido, rápido, rápido. Grande maioria vai dizer, nossa, que pessoa mais negada, essa pessoa é doida e tal, e, né, sem compreensão, as pessoas podem falar isso. Mas eu gosto de conversar com ele, né, tem muitas coisas que nós conversamos sobre os planos de Deus, uma coisa e outra, e não diretamente fala, vamos falar aqui do plano, não, tudo ideológico, são tudo significações, certo? E eu vou entendendo uma coisa e outra, eu questiono ele, né, usando aquela expressão dele estar falando uma coisa e outra. Eu gosto da forma que ele comunica, né, traz uma flexibilidade na minha consciência perceptiva e deixa mais amplos, a minha consciência fica bom. Então eu questionei ele perguntando, eu perguntei a ele, acha que pode ser assim, né? E ele começou a falar, e ele falou sobre uma coisa e outra, né? Falou um monte de coisa. E tudo que ele falava era também sobre uma nação dividida, né? Ele falava de uma nação dividida, né? Ora ele falava como, como amigo, né? Outra hora ele falava como vítima, entenda isso. Ó, ora ele falava como amigo, né? Que entenda o plano, né? Que entende a parte do plano.
outra hora ele ficava como vítima, né, se colocando no lugar da pessoa, de outras pessoas, né, e às vezes ele falava, por exemplo: "Ah, eu passei por esse momento, sabe, as pessoas naquilo", ele tem a sua forma de falar, dificilmente é difícil até copiar o que ele fala, sabe, ele fala do tempo da crucificação, fala de coisas e fala aí uma coisa e outra, e se colocando naquele tempo, se voltando no tempo, fazendo essas mediação relativa ao tempo, relativa ao momento, relativa ao corpo emocional de outra pessoa, relativa a Deus, relativa a Cristo. Ele tem essas complexidades e ele fala tudo no mesmo tempo, tudo embolado. As pessoas, comum não entende, é igual eu estou falando, como pessoa comum não entende, trata ele como louco, entenda isso. Ora ele falava como um amigo, né, que entenda a parte do plano, outra hora ele ficava como vítima, e me forçando a me colocar no lugar de outra, né, outros corpos que têm carência da palavra de Deus, né. Às vezes, existe várias expressão, uma vez ele estava, né, eu fui trabalhar no bairro dele, muito tempo, ele falava assim, né, eu não sou um filho legítimo e tal, e falando assim coisas com coisas e tal, e ele vai simulando as coisas e você vai entendendo, e com isso ele consegue se você tiver uma pequena percepção daquilo que é espiritualidade, você vai entender que ele está conectando alguma coisa, certo? Sobre o poder, sobre Cristo, sobre Deus, sobre o corpo inocente, sobre a consciência do corpo, sobre Cristo, vários tipos de relacionamento que ele fala tudo embolado, assim, um em cima do outro, ele não tem uma ideia fixa para se tratar do assunto, ele fala diversidade de coisas na mesma, com as mesmas expressão. Muito incrível isso, ok? Entenda isso. E me forçando a me colocar no lugar de outros corpos que têm carência da palavra de Deus. E ora ele falava como um amigo, e outra hora ele falava como ou uma hora ele falava como vítima e outra hora ele falava como amigo, exaltando Deus e falando, de uma forma expressiva, né. Tudo que ele falava, ele tentava exaltar Deus com as suas expressões, certo? Isso era uma coisa bem clara. Você vê uma pessoa adorador, por mais que ela não seja compreendido, que ela seja tratado como louco, você se a pessoa tiver uma pequena percepção espiritual, você vai entender o de que ela se trata e como que ela está se tratando e se ela é um verdadeiro adorador e não. Não pelo aquilo que as pessoas martiriza, que condena os comportamentos das pessoas, é pelo aquilo que você entende a intimidade da pessoa. Só mesmo as pessoas que têm uma intimidade com Deus vai entender as particularidades daquilo, desses tipos de relacionamento. Vamos dizer assim. Então, falando de uma forma expressiva, Deus já fa já formou todas as coisas perfeitas, essa é a minha expressão, mas ele usou a palavra criou, né, todas as coisas perfeitas. Aqui eu gerei uma contradição sobre o criação, e sobre aquilo que é criação, e sobre aquilo que é formação. No tempo que nós estamos, por exemplo, nós estamos a formação, né, mas existe essa ideia que o homem cria emocionalmente, que se coloca no lugar de Deus, que ele, por exemplo, ele pode criar uma lei, pode criar um limite sobre o estado consciente do corpo e sobre aquilo que é estado social, aquilo que é manifestação, colocando um limite, ou seja, ele cria uma lei, ele cria um limite. Se o homem criar, ele cria limite, ele coloca limite nas coisas, ele coloca limite. Esse limite ele tem que ser reformulado a meio. Aí tudo que for amor, tudo que for coisas boas, vai ser coisas relativas ao tempo, não determinando coisas, por exemplo, se eu determinar uma coisa: "Ah, minha esposa tem que me amar". Não, tem que me amar, que isso? Como é que eu vou dizer para a pessoa: "Tem que me amar"? Vou colocar uma lei no corpo dela que ela tem que me amar? Vê se isso dá certo. Não dá. Não, tem que ser relativo, né, um dia tá bom, outro dia tá ruim. Eu entendo essas possibilidades, quando a pessoa é relativa, quando ela ama, quando ela não cria estrutura, quando ela não cria um amor com estrutura, com coisas objetivas, então ela entende que tudo vai ser relativo. Pode ser bom, pode ser ruim. O amor, o sexo pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. As emoções pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. O dinheiro pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Tudo é relativo, certo? Ou seja, se o homem criar
no lugar de Deus, ele fica aprisionando, manipulando, fazendo estrutura. Pode ser bom, Deus, que eu entendo que é uma cidade construída, que tem uma estrutura, mas eu tenho que entender que o meu espírito vivificado são coisas relativas a outro corpo, a outros seres vivos, qualquer coisa, mas não relativo a coisas objetivas. Ou seja, se o homem criar, na formação de Deus, se o homem criar, ele passa colocar limite nas coisas, ficar limitado. Ele não cria. Vai dentro das comunidades religiosas, as pessoas colocam doutrina, colocam aquilo, você tem que fazer. Ele está colocando limite em você, está te limitando, está dizendo que você tem que fazer uma coisa para você ter salvação, qualquer coisa. Isso é limite, limitação pura. São pessoas limitadas a regra de corpo emocional, a coisas humanas. Então, sobre isso, eles criam patrimônio, criam estrutura, e dá para criar muitas e muitas coisas. Por exemplo, eu vou criar uma lei que todas as pessoas vão ter que me dar R$ 10, certo? Porque eu sou o rei da terra, blá, 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 blá. Então, eu crio essa lei, certo? E as pessoas vai ficar, né, sei lá, entenda isso. Aí cria uma estrutura sobre esse rei, mas esse rei está sendo forjado, certo? Aí com esse dinheiro eu vou comprar um monte de coisa, mas esse rei está sendo forjado porque ele não é relativo às pessoas, então não é rei, porque eu sou uma coisa boa de Deus que representa um reinado, eu tenho que ter uma coisa relativa aos seres vivos, não posso colocar lei, eu não posso determinar a lei humana sobre aquilo que os comportamentos das pessoas, tem que deixar ela coisa relativa. Certo? Igual eu falei, tem a estrutura hoje da cidade, que são muito importantes, tem as leis, tudo isso é uma estrutura. Não significa que isso representa o amor. Está parado, está parado. Daquele tempo mesmo que Emanuel fora morto, por exemplo, aquele decreto de todas as pessoas estar adorando aquela imagem, ficou parado. Ela não se moveu mais. A partir da morte, ela não se moveu. Pelo menos na consciência, na inconsciência se determina isso. Ah, os atos conscientes, sim. Poxa, é Deus, cara. Tá tudo tranquilo, tudo é relativo, tá? Espírito de Deus é relativo para o tempo, é relativo para a sociedade, ele é relativo para os seres humanos, é relativo para tudo. Ele é Deus, certo? Ele é Deus. Então, mas nós, como seres humanos, quando a gente cria alguma coisa, nós, corpos emocionais, quando cria alguma coisa, a gente cria para colocar limite nas pessoas. Então, na formação de Deus não tem criação. O homem não pode criar nas coisas, tipo assim, não pode criar, pelo menos pode criar estrutura, tem essas ideias, mas a gente tem que entender as particularidades desses tipos de relacionamento, certo? Porque tudo é relativo ao tempo. A criação de Deus é relativa ao tempo, a formação de Deus também é relativa ao tempo. Se eu estou criando por um estado emocional, eu começo a colocar limite nas pessoas para criar um patrimônio, qualquer coisa, certo? Entende isso? Deus já formou, né? E ele falou: Deus já formou todas as coisas perfeitas, mas ele usou a palavra criou todas as coisas perfeitas, né? Aí, porém, eu prefiro usar a palavra formar, né? Formar para entender que todas as coisas são relativas ao tempo, né? Tanto a criação de Deus, tanto a formação de Deus são coisas relativas ao tempo, certo? Entenda isso. Então, a palavra criar quando o homem cria, ele começa a negar, né, as suas relatividades, ele começa a determinar coisa para o outro, ele começa a manipular pela lei humana, qualquer coisa que você queira entender, existe essas possibilidades, ok? Entenda isso. Porém, eu prefiro usar a palavra formar para entender que tudo é relativo ao tempo. E perguntei, aí eu questionei ele o seguinte, né, depois que eu vi que ele estava bem dividido, eu questionei ele o seguinte expressão, ó, tem como consertar as coisas? Para ver o ponto de vista dele, né, e se ele está, por algum motivo, acompanhando o blog diário, né, fazendo essa especulação para ver se ele estava entendendo. Claro que não era com a palavra que ele me dá, que estava assim, não é essa a ideia, é para reformular tudo isso, uma ideia espiritual, para me saber o nível de conhecimento, até onde que ele pode estar chegando nessa ideia, né? Eu tive essa intimidade de fazer um questionamento, fazendo a mediação sobre os meus pensamentos, sobre aquilo que eu quero que ele me responda. E eu perguntei, ó, tem como consertar as coisas, né? Sei lá, né? Se ele estiver vendo esse blog diário, acredito que ele já sabe que tem. O blog diário te dá essa certeza que tem 100% de chance de mudar, de consertar tudo, né, e renovar tudo. Então eu questionei ele o seguinte: tem como consertar as coisas? E ele falou: não. Aí eu falei assim, poxa vida, essa resposta é boa. Não. Eu poderia falar sim, beleza.
palma para o bloco diário, blá, 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 né? Mas ele falou não, aí eu falei assim, não, essa é a resposta, essa é a resposta. Então fui procurar entender o que que ele quis dizer. Então vamos lá, ó. Tem como consertar as coisas? E ele falou, não, pois todos nós temos, aí ele falou, não, pois todos nós temos apenas uma inclinação. Perfeito, né? Olha essa expressão que interessante. Não, pois todos nós temos apenas uma inclinação. O que que queria dizer dessa inclinação? Ou seja, tudo que nós fazermos vai depender de cada um em específico, não vai depender do bloco diário, não vai depender, vai depender da capacidade cognitiva das pessoas de entender. Quando ele falou isso, eu já falei, puxa vida, essa é a resposta. Não, pois todos nós temos apenas uma inclinação. Esta inclinação que ele falava era do estado consciente da vida, onde é determinado o bem e o mal do estado consciente do corpo. Dentro de nós determinamos o estado, o bem e o mal dos nossos frutos. Aquilo que nós vamos dar para o espelho, para o poder, para aquilo que você reflete na atmosfera. Tudo aquilo que você dá, volta. Se você dá um fruto bom, você vai, sei lá, você vai se multiplicar esse fruto bom. Mas se for uma coisa ruim, esse poder tem por obrigação devolver ele para você com as mesmas medidas. Né? Aquilo que você não quer que se faça a você, não faça a vós outros. Né? As coisas. Então faça as coisas boas e tudo se torna produtivo. Então você tem uma igualdade no seu relacionamento emocional e o poder e a natureza não vai entender que você está negando ela. Deus não vai entender, Deus vai entender que você não esteja negando ele, porque quando você nega o seu irmão, também você nega a Deus. E né, é perfeito essa explicação dele. Né? Não, pois todos nós temos apenas uma inclinação, ou seja, cada um tem que se responsabilizar pelo aquilo que vocês estão produzindo, certo? Para uma sociedade correta vai depender de muitas pessoas corretas para formar uma sociedade correta. Tudo isso é uma coisa relativa ao tempo. Pode ser assim, pode não ser. Tudo isso vai mudando, né? Entenda isso. Olha, não, pois todos nós temos apenas uma inclinação. Esta inclinação que ele falava era o estado consciente da vida, onde é determinado o bem e o mal do estado emocional do corpo, né? E tudo que ele falava era também de uma nação dividida, né? E logo ele falava que tinha, né, reino contra reino, nação contra nação, e ele estava explicando mais uma vez, não, não porque as pessoas estão unidas pelo bem, tem outras pessoas unidas pelo mal, né? Não por causa dos grupos das pessoas, políticos, por causa de religião, não porque, sei lá, família tradicional, não, 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 certo? Se depender desses grupos, não vai dar certo, não vai dar certo. Então ele falou, não, né? Primeiro nós temos uma inclinação, cada um vai ter que responsabilizar, depois vai pelo grupo, a nação dividida, ok? Entenda isso. Então, tudo que ele falava era também de uma nação dividida, né? E difícil saber qual era o lado que ele estava, né? E a percepção que eu tive era que estas nações estavam bem divididas na sua cabeça. E falou sobre a cumplicidade usando a expressão, né, conivente. E difícil é entender da sua expressão, pois ele varia a sua expressão rapidamente sobre uma coisa e outra, e como se não estivesse fundamento se colocando no lugar de Deus e de outro corpo carente da palavra de Deus. A sua expressão é 100% espiritual e se colocando como um louco e desprendido de coisa material, né? Esse era a pessoa a quem eu estava conversando, dessa forma. Aí você vai ver a pessoa, ela não tem um ganho, uma renda, não tem nada disso, ele anda na rua de qualquer forma, para um lado, para o outro, né? Às vezes ele, né, entra no ônibus, não tem dinheiro para pagar passagem e tal, e tal. Então essa é a vida dele, né? Dessa forma, né? Eu não sei qual que é a escolha que ele teve, qual que é a intimidade, o que ele, né, ele tem desse relacionamento, a forma que ele está comportando. Mas entenda essas particularidades, ó, a sua expressão é 100% espiritual e se comportando como louco e desprendido de coisa material, desprendido, né, de coisas material.
Aí, olha, o que é mais importante? Olha, o que que vocês têm que entender? Olha, pois ele varia de expressão rapidamente sobre uma coisa e outra, como se não estivesse fundamento, se colocando no lugar de Deus e de outro corpo carente. Quando ele se colocava no lugar de outras pessoas carentes, ele se daria por uma intercessão, ele seria o verdadeiro intercessor. Todas as pessoas que se intercede no lugar de que é um verdadeiro intercessor, ele se coloca no lugar de alguém. Ele se posiciona na postura de uma pessoa que precisa de alguma coisa para ele poder interceder para a pessoa. Por exemplo, você não pega uma pessoa milionária e coloca lá em cima e fala, eu vou interceder para a nação, uma pessoa milionária. Não, e o que que vai fazer? Toma aqui dinheiro para vocês, tal, que dane a consciência das pessoas, pega aqui esse dinheiro aqui, vai se realizar do seu jeito, vai se prostituir com dinheiro, vai se drogar, vai fazer qualquer coisa, dá esse dinheiro. Então, aí ele acha que está resolvendo um problema da sociedade, todo mundo aplaudindo lá o bonitão, né, dando dinheiro para todo mundo. Aí daqui uns dias vai ver as pessoas um matando o outro, morrendo dentro da sociedade. Aí a prova que, né, que nunca foi um verdadeiro intercessor. Se eu sou um intercessor verdadeiro, eu tenho que vir por baixo, lapidando me colocando no lugar das pessoas, fazendo esse trabalho comportamental, de se realizar com dificuldade, relacionando os problemas sociais, fazendo uma coisa e outra dentro da sociedade para provar, né, a ignorância de um, fazer isso. Então, isso é o verdadeiro intercessor, certo? São aquelas pessoas que se colocam no lugar de outras pessoas carentes. São os verdadeiros intercessores. Se você ficou uma pessoa milionária, ficou rico, está dando dinheiro para os outros aí, não significa que você é um intercessor. Se você não tem uma expressão de sabedoria, certo? Se você não tem uma coisa que é conectado com Deus, se você está sustentando a avareza das pessoas, a vaidade das pessoas, o orgulho das pessoas com dinheiro, fazendo disso, achando que isso é uma intercessão, não é. Dinheiro não representa sabedoria, dinheiro não representa a sua paz, dinheiro não representa né, a sua graça que você possa ter com Deus, nada disso, ok? Entenda isso. Então, esses são os verdadeiros intercessor, são aqueles que se colocam no lugar de pessoas mais carentes. Vamos recapitular tudo de novo. Ó. Pois ele varia sua expressão rapidamente sobre uma coisa e outra, e como se não estivesse fundamento, né, e se colocando no lugar de Deus e de outro corpo carente da palavra de Deus. A sua expressão é 100% espiritual, né? Uma pessoa carnal não entenda isso, não entende jamais. Vai falar, esse cara é louco, é doido, esse cara é doido. E a sua expressão é 100% espiritual e de comportamento e se comportando como louco e desprendido de coisa material, certo? Entenda isso. Aí depois que eu passei dessa fase, né, desses relacionamentos que eu tive com ele, eu fui para uma outra, né, uma outra parte, né, do relacionamento. Ele me falou tantas e tantas coisas e que ele me fez uma ideia de ser cúmplice das pessoas. E falei assim, mas ele usou aquela expressão de cúmplice, eu uso a expressão cúmplice, ele falou conivente, ele usou a expressão conivente, né, ele me falando: "Você será conivente do bem? Você será conivente com os corpos dos outros pessoal?" Aí, vai ouvindo isso aqui, vamos lá. Aí depois que eu entendi tudo isso, né, e depois eu ouvi dele, e depois que o meu amigo manifestou estar dividido sobre, né, uma coisa e outra, e me julgando ser cúmplice, eu usei a palavra conivente. Me julgando ser cúmplice, ele usou a palavra conivente. Me usando ser conivente, né, do bem e do mal, eu usei a palavra cúmplice. E me julgando ser cúmplice do bem e do mal, eu falei, não é assim que eu resolvo as coisas, né? E eu já mostrei para ele uma resolutividade. Como é que eu vou resolver as coisas no tempo, né? Eu fiz a demonstração. Ó, eu resolvo tudo no tempo. Todas as coisas que eu tenho para resolver, eu resolvo no tempo. Eu espero o momento certo, o lugar certo, para mim estar relacionando uma coisa e outra, determinando tudo coisas relativas com o tempo. Eu não vou preparando uma coisa para a pessoa, e tudo fica relativo, ok? Entenda isso. Ó. Depois que o meu amigo manifestou estar dividido e me julgando ser cúmplice do bem e do mal, eu falei: não é assim que eu resolvo as coisas, eu resolvo tudo no tempo.
fazendo exposição do bem e do mal. E tudo isto fica exposto e relativo para o tempo, né? Fiz exposição do bem, fiz exposição do mal, tudo agora fica relativo, as pessoas se viram por aí, qualquer coisa. Pois nós não temos a vida, né? E quando nós não temos a vida, o que temos também é o estado consciente. Nós temos uma consciência na nossa vida. Aquilo que ele falava, inclinação, que nós temos só uma inclinação, nós temos uma consciência que determina a relatividade com a nossa vida, que determina o tempo relativo à nossa vida, o estado consciente. Tudo aquilo que determina uma inclinação determina a nossa vida única, o nosso espaço único, a nossa realização única, tudo único, entenda isso. Então, isso vai depender, eu fiz a exposição de aí vai depender de eu relacionar com um e com o outro por baixo aqui, ó. A pessoa me tratou bem, eu trato bem ela, eu não determino nada, fiz a exposição do bem, todo mundo conheceu a ciência do bem, conheceu a ciência do mal, agora eu vou pedir um relacionamento corpo a corpo e ver como é que as pessoas estão relacionando a mim. E o que ela me relacionar, eu relaciono ela da mesma intensidade, né. E tudo fica relativo para o tempo. E desta forma eu decido tudo pelo fruto do corpo, né, fazendo os corpos lidar com as suas próprias consequências. E um vai se voltar contra o outro, ou por bem ou por mal, né. Depois que você faz a exposição pelo bem e pelo mal, você pede um relacionamento corpo a corpo e deixa tudo isso relativo, tratando de um corpo simples, né. Agora, se for Deus, ele faz a exposição do bem e do mal, e as pessoas entendam daquilo que eles querem, né, fazendo, a liberdade de expressão sobre aquilo que quer. Então vamos completar isso aqui, vamos ler tudo aqui, porque para a gente terminar aqui, porque vai dar continuidade no outro blog, não perca, para a gente dar continuidade, que vai ficar muito interessante. Depois que o meu amigo manifestou estar dividido e me julgando ser cúmplice do bem e do mal, eu falei: não é assim que eu resolvo as coisas. Eu resolvo tudo no tempo, fazendo exposição do bem e do mal. E tudo isto fica exposto e relativo para o tempo, pois não, pois nós não temos a vida. E quando nós não temos a vida, o que temos também é o estado consciente da vida. E tudo fica relativo para o tempo. E, de, e desta forma eu decido tudo pelo fruto do corpo, né? Daquilo que as pessoas manifestam, né? O espelho do poder, ele volta tudo aquilo que vocês, né, produzem. Fazendo os corpos lidar com as suas próprias consequências, e um vai se voltar contra o outro, ou por bem ou por mal. Acompanhe a outra parte, vai ficar muito explicativo. A gente vai dar continuidade nesse trabalho de conscientização. Não deixe de estar relacionando isso na sua consciência com respeito, com carinho. Só faça isso realmente. Só se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver bem ciente, sabe? Tiver tudo tranquilo, tudo entendido, tá bem claro tudo. Então você se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo. É sempre uma graça ter pessoas bem entendidas do reino de Deus. Relacione isso na sua consciência com respeito, com carinho. Se inscreva nesse canal, sinalize esse vídeo, compartilhe com pessoa que você confia, certo? Se você não confia em ninguém e você também não confia em você, não faça nada, não tenho necessidade que você faça coisa alguma, certo? Tudo aquilo que você produz de sentimento negativo é algo que você está dando ao poder, está dando ao espelho, certo? Logo isso vai voltar a você da mesma forma, porque tudo é questão de reflexão, de percepção daquilo que você possa produzir o bem, sabe? Tudo isso é relativo ao tempo. Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal e sinalize o vídeo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.